Milionário convida sua ex-namorada para sua cerimônia de casamento. Sua intenção era humilhá-la durante a festa luxuosa. Porém, ele fica surpreso ao vê-la chegando. A ex-namorada estava com uma criança idêntica a ele. Antes de ouvir essa reviravolta apaixonante, se inscreva no canal para mais histórias assim. O reflexo no espelho de cristal mostrava Ricardo Mendes ajustando a gravata de seda italiana em seu escritório na cobertura do maior edifício empresarial de São Paulo. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que sempre sonhou: uma fortuna estimada em bilhões, reconhecimento internacional e, em breve, um casamento digno de realeza com Carolina Montenegro, herdeira de um império do agronegócio. Seus dedos deslizaram sobre o envelope dourado em sua mesa de jacarandá, um dos 300 convites especialmente desenvolvidos para o que prometia ser o evento do ano. Mas havia um em particular que o interessava. Aquele endereçado a Marina Santos, sua ex-namorada dos tempos de faculdade. "Tem certeza disso, Ricardo?" perguntou Thomas, seu assistente pessoal, observando-o com preocupação. "Faz quase 6 anos que vocês não se veem." Ricardo sorriu, aquele sorriso que costumava preceder seus maiores negócios. "Absolutamente. Marina precisa ver onde cheguei. Precisa entender que fiz a escolha certa quando a deixei para trás." O empresário recordou-se do último encontro com Marina numa tarde chuvosa de março. Ela implorara para que ele não partisse para Londres, alegando ter algo importante para contar. Mas Ricardo estava decidido. Havia conseguido uma oportunidade única de trabalhar em um banco de investimentos internacional e nada o impediria. "Mande entregar pessoalmente", ordenou passando o envelope a Thomas. "Quero ter certeza de que ela vai receber." 2 semanas depois, Ricardo estava em sua mansão nos Jardins, degustando um vinho raro quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Thomas. "Convite entregue." Ela confirmou presença. O empresário sorriu satisfeito, imaginando a expressão de Marina ao ver sua atual vida. A cerimônia seria realizada em um castelo histórico que ele havia alugado exclusivamente para a ocasião. 300 convidados selecionados entre a nata da sociedade, um banquete assinado por chefe estrelado Michelin, flores importadas da Holanda, cada detalhe meticulosamente planejado para demonstrar seu poder e sucesso. Carolina entrou no escritório doméstico, seus saltos Louboutin ecoando no piso de mármore italiano. "Amor, precisamos aprovar o menu da festa", disse ela, abraçando-o por trás. "O chefe está esperando." Ricardo assentiu distraidamente, seus pensamentos ainda fixos em Marina. Como ela estaria? O que teria feito da vida? Certamente não muito, considerando que ainda morava no mesmo bairro de classe média onde a conhecera. Os dias que antecederam o casamento foram um turbilhão de preparativos finais. Ricardo supervisionava pessoalmente cada detalhe, determinado a criar um evento inesquecível. Não apenas para seus convidados, mas especialmente para Marina ver tudo o que ele havia conquistado sem ela. Na véspera da cerimônia, durante o ensaio geral, Carolina percebeu algo diferente em seu noivo. "Você está estranho, Ricardo. Aconteceu alguma coisa?" "Só ansiedade", mentiu ele, ajeitando mais uma vez a gravata. Não podia contar a ela sobre Marina, sobre seus planos de exibir seu sucesso. Carolina não entenderia. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Ricardo abriu seu notebook e fez algo que não fazia há anos. Procurou por Marina nas redes sociais. Encontrou apenas um perfil profissional básico, sem fotos pessoais. Ela havia se formado em pedagogia e trabalhava em uma escola. Previsível, pensou ele, fechando o computador com desdém. O grande dia amanheceu com um sol resplandecente, como se até mesmo o clima conspirasse a favor de Ricardo. Helicópteros faziam a ponte aérea, levando os convidados mais importantes ao castelo. A imprensa se acotovelava nos portões, ávida por registrar a chegada das celebridades e empresários. Ricardo aguardava no quarto principal do castelo, observando pela janela a chegada dos convidados. Seu smoking italiano sob medida estava impecável, assim como seu plano de demonstrar a Marina como sua vida havia se tornado grandiosa sem ela. "Sr. Mendes", chamou Thomas da porta. "Os primeiros convidados já estão chegando ao coquetel." Ricardo assentiu, sua mente vagando para o momento em que Marina chegaria,
Havia instruído a equipe de recepção a informá-lo imediatamente sobre sua chegada. Queria estar estrategicamente posicionado para ver sua reação ao luxo e ostentação do evento. O que Ricardo não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa muito maior do que qualquer uma que ele pudesse ter planejado. Marina realmente compareceria ao casamento, mas não sozinha. E sua chegada estava prestes a transformar aquele dia em algo muito diferente do que ele havia imaginado. Enquanto ajustava sua abotoadura de diamantes, Ricardo não poderia imaginar que em poucas horas sua vida mudaria completamente. O plano meticulosamente arquitetado para humilhar sua ex-namorada estava prestes a se transformar em uma lição que ele jamais esqueceria. A orquestra começou a tocar no jardim, sinalizando o início das festividades. Ricardo respirou fundo, ensaiou seu melhor sorriso e preparou-se para fazer sua entrada triunfal. O show estava prestes a começar, mas o verdadeiro espetáculo seria muito diferente do que ele planejara. O coquetel que precedia a cerimônia estava em pleno vapor nos jardins do castelo. Garçons circulavam com taças de champanhe Dom Perignon, enquanto a orquestra de câmara executava composições clássicas. Ricardo circulava entre os convidados com seu característico sorriso calculado, embora seus olhos constantemente vasculhassem a entrada principal. "Senhor Mendes", sussurrou Thomas em seu ouvido durante uma breve pausa entre cumprimentos. Ela acabou de chegar. O coração de Ricardo acelerou instantaneamente. Desculpou-se do grupo de empresários com quem conversava e posicionou-se estrategicamente próximo à escadaria principal, de onde poderia observar sem ser imediatamente notado. Marina surgiu usando um vestido azul marinho elegante, porém simples se comparado aos trajes extravagantes das outras convidadas. Seus cabelos castanhos continuavam longos como ele se lembrava, embora agora emoldurasse um rosto mais maduro. Mas não foi sua aparência que fez Ricardo congelar em seu lugar, foi a pequena mão que ela segurava. Ao seu lado, um menino de aproximadamente 5 anos olhava maravilhado para a decoração suntuosa. Seus olhos verdes, idênticos aos de Ricardo, brilhavam com a mesma intensidade que os dele tinham quando criança. O cabelo negro levemente ondulado, o formato do rosto, até mesmo o modo como franzia a testa em curiosidade, era como olhar para uma foto sua própria infância. "Mamãe, olha quantas flores!" exclamou o pequeno, apontando para as cascatas de orquídeas que decoravam as colunas. Ricardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar em uma das colunas de mármore. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. A insistência de Marina para que ele não viajasse, as tentativas frustradas de contato nos primeiros meses após sua partida, o tempo que havia se passado. "Sr. Mendes, o senhor está bem?" perguntou Thomas, notando sua palidez. Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava. Marina se abaixou para ajustar a gravata borboleta do menino, um gesto tão maternal e ao mesmo tempo tão dolorosamente familiar. Quantos momentos assim ele havia perdido? Carolina aproximou-se, radiante em seu vestido de noiva, durante o que deveria ser apenas uma rápida aparição antes da cerimônia. "Amor, vim dar uma espiadinha na decoração e..." Ela parou ao notar a expressão perturbada do noivo. "Ricardo, o que houve?" Mas ele mal a escutava. Marina havia acabado de avistar Ricardo e seus olhares se cruzaram pela primeira vez em 6 anos. Não havia raiva em seus olhos como ele esperava, apenas uma serenidade que o desconcertou ainda mais. "Quem é aquele menino?" perguntou Carolina, seguindo o olhar fixo do noivo. Antes que Ricardo pudesse responder, o pequeno tropeçou em um dos degraus da escadaria. Por instinto, Ricardo se moveu em sua direção, mas Marina foi mais rápida, amparando o filho. "Cuidado, Miguel", ela disse com doçura, e o nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Miguel, o mesmo nome de seu avô, aquele que o havia criado e por quem sempre tivera profunda admiração. Carolina observava a cena com crescente desconfiança. "Ricardo, você conhece aquela mulher?" A pergunta ficou suspensa no ar quando Miguel, já recuperado do quase tombo, olhou diretamente para Ricardo. O sorriso inocente do menino, tão parecido com o seu próprio, fez seu coração apertar.
Mamãe, quem é aquele moço? A voz infantil ecoou pelo saguão, atraindo olhares curiosos dos convidados próximos. Marina hesitou por um momento antes de responder, sua voz calma, mas firme. Ele é o noivo, Miguel, o dono da festa. Ricardo deu um passo à frente, depois outro, como se uma força invisível o puxasse em direção aos dois. Seus planos de humilhação e vingança haviam se dissolvido no instante em que vira aquele pequeno reflexo de si mesmo. Marina, sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Olá, Ricardo. Ela respondeu com uma dignidade que o desarmou completamente. Parabéns pelo casamento. Carolina, percebendo que algo estava errado, postou-se ao lado do noivo, seu vestido de noiva roçando o chão de mármore. Ricardo, você não vai me apresentar? O burburinho dos convidados diminuiu, como se todos pressentissem que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. A orquestra continuava tocando, mas parecia distante, como uma trilha sonora surreal para o momento que se desenrolava. Miguel, alheio à tensão crescente, soltou a mão de Marina e deu alguns passos em direção a Ricardo, seus olhos verdes fixos nos idênticos do empresário. Seu castelo é muito bonito, disse ele com a simplicidade própria das crianças. Ricardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos pela primeira vez em anos. Todo o seu império, todo o seu sucesso, toda a riqueza que havia acumulado, nada disso parecia ter qualquer significado diante daquele pequeno ser que carregava seu sangue. A festa dos sonhos, que ele havia planejado meticulosamente, estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. E pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Mendes não tinha controle sobre a situação. Nem queria ter. O salão principal do castelo parecia girar ao redor de Ricardo enquanto ele observava Miguel se aproximar. Carolina, percebendo que algo estava terrivelmente errado, apertou seu braço com força. Ricardo, estou esperando uma explicação, sussurrou ela entre dentes, mantendo seu sorriso social perfeitamente ensaiado. Thomas, sempre atento, começou discretamente a afastar os convidados mais próximos, direcionando-os para o jardim onde o coquetel continuava. A música da orquestra providencialmente aumentou de volume, criando uma cortina sonora para a cena que se desenrolava. Você tem os mesmos olhos que eu, exclamou Miguel com a honestidade característica das crianças, agora parado diretamente na frente de Ricardo. Carolina soltou uma exclamação abafada, finalmente conectando os pontos. Seu rosto, maquiado impecavelmente para as fotos do casamento, empalideceu visivelmente. Marina, Ricardo conseguiu finalmente articular, sua voz tremendo levemente. Precisamos conversar. Agora não é o momento, respondeu ela com firmeza, aproximando-se para segurar a mão do filho. Você tem um casamento para realizar. Não. A palavra escapou dos lábios de Ricardo com uma certeza que o surpreendeu. Agora é exatamente o momento. Carolina soltou seu braço como se tivesse sido queimada. Como assim agora é o momento? Ricardo, 300 pessoas estão esperando para o nosso casamento. Thomas, chamou Ricardo sem desviar os olhos de Miguel. Por favor, leve Carolina para o escritório do castelo e peça para servirem mais champanhe aos convidados. Você não pode estar falando sério, protestou Carolina, mas Thomas já a conduzia gentilmente pelo braço, sussurrando algo sobre discrição e escândalos. Marina observava tudo com uma calma que só os anos de maternidade solo poderiam ter lhe dado. Miguel, querido, por que não vai com a tia Beatriz ver os pavões no jardim? Uma mulher que estava discretamente postada a alguns metros atrás, aparentemente uma amiga de Marina, aproximou-se e estendeu a mão para Miguel. Mas mãe, começou o menino, claramente fascinado por Ricardo. Só um pouquinho, filho. Mamãe precisa conversar com o senhor Mendes. Quando finalmente ficaram sozinhos no salão, o silêncio pesou entre eles como chumbo. Ricardo sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que Marina podia ouvi-lo. Por que você nunca me contou? Foi a primeira pergunta que conseguiu formular. Marina soltou uma risada sem humor. Contar? Eu tentei, Ricardo. Durante semanas antes de você partir, tentei te dizer que estava grávida. Mas você estava tão focado em sua grande oportunidade em Londres que mal me ouvia. Você poderia ter insistido, poderia ter...
Poderia ter implorado mais, me humilhado mais, interrompeu ela, e pela primeira vez sua compostura rachou levemente. Você deixou bem claro que sua carreira era mais importante que qualquer coisa que tivéssemos. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeitamente produzido para as fotos do casamento. Lembranças daqueles últimos dias, antes de sua partida, inundaram sua mente. Marina tentando conversar, ele sempre ocupado com reuniões, documentos, preparativos. Depois que você partiu, continuou ela, sua voz mais suave agora, tentei te contatar. Ligações, e-mails, mensagens, você mudou todos os seus contatos. Seu assistente da época dizia que você estava ocupado demais para atender. Eu não sabia, eu nunca imaginei. Claro que não imaginou, Ricardo. Você estava ocupado demais construindo seu império para imaginar que havia deixado para trás muito mais que uma namorada da faculdade. As palavras o atingiram como flechas certeiras. Cada decisão que tomara, cada degrau que subira em sua escalada ao sucesso, agora parecia vazio e sem sentido diante da revelação de que era pai. Miguel, ele pronunciou o nome como se testasse seu sabor. Ele sabe sobre mim? Marina balançou a cabeça. Ele sabe que tem um pai, mas não sabe quem é. Nunca quis mentir para ele, mas também não queria que ele crescesse se sentindo abandonado. Eu preciso consertar isso, declarou Ricardo, uma determinação nova surgindo em sua voz. Preciso fazer parte da vida dele. E como você pretende fazer isso? Casando com outra mulher? Continuando sua vida como se nada tivesse acontecido? A menção ao casamento fez Ricardo olhar em direção à porta por onde Carolina havia saído. A festa dos seus sonhos, o evento do ano, tudo aquilo parecia agora pertencer a outra vida, uma vida que não era mais sua. Não, respondeu ele com firmeza. Vou fazer a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, vou fazer a coisa certa. O burburinho crescente vindo dos jardins indicava que os convidados começavam a ficar inquietos. O horário marcado para a cerimônia se aproximava e a ausência prolongada do noivo não passava despercebida. Ricardo, no entanto, permanecia imóvel, seus olhos fixos na janela que dava para o jardim, onde podia ver Miguel brincando próximo aos pavões. Ele gosta de animais, comentou Marina suavemente, seguindo seu olhar. Quer ser veterinário quando crescer. Ricardo sentiu seu coração apertar. Quantos sonhos, quantas pequenas descobertas de seu filho ele havia perdido. Como ele é na escola? Perguntou, sedento por informações sobre o menino. Inteligente, curioso e teimoso. Marina sorriu levemente. Igualzinho a você na idade dele. Thomas reapareceu no salão, sua expressão normalmente impassível, agora claramente preocupada. Sr. Mendes, Dona Carolina está exigindo sua presença. E os convidados estão começando a fazer perguntas. Ricardo endireitou os ombros, tomando uma decisão que mudaria para sempre o curso de várias vidas. Reúna os padrinhos, os pais da Carolina e meus pais na biblioteca. Agora. Enquanto Thomas saía para cumprir suas ordens, Ricardo voltou-se para Marina. Você pode ficar com Miguel mais um pouco? Preciso resolver isso. Marina assentiu, uma expressão indecifrável em seu rosto. Não viemos aqui para causar problemas, Ricardo. Se quiser, podemos ir embora. Não, ele respondeu rapidamente, quase com desespero. Por favor, fiquem. Preciso consertar muita coisa. A biblioteca do castelo, com suas estantes de mogno até o teto e lustres de cristal, logo se encheu com as pessoas mais importantes da cerimônia. Carolina estava sentada rigidamente em uma poltrona de veludo, seus pais em pé ao seu lado como guardiões. Os pais de Ricardo, Alberto e Helena Mendes trocavam olhares preocupados. Filho, o que está acontecendo? Perguntou Helena, notando a expressão perturbada de Ricardo. Ricardo respirou fundo, encarando cada rosto presente na sala. O casamento está cancelado. O caos foi instantâneo. Carolina levantou-se em um salto, seu vestido de noiva farfalhando. Você enlouqueceu? Gritou ela. Não pode cancelar um casamento de 3 milhões de reais assim. Posso e vou, respondeu ele com uma calma que não sentia. Acabo de descobrir que tenho um filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena levou as mãos à boca, seus olhos arregalados.
Alberto, sempre tão controlado, deixou-se cair pesadamente em uma cadeira próxima. Um filho? Balbuciou a mãe de Carolina. Como assim? Marina, minha ex-namorada da faculdade, está aqui com nosso filho. Miguel tem 5 anos e eu nunca soube de sua existência até hoje. E você vai acreditar assim, sem mais nem menos? Questionou o pai de Carolina, seu rosto vermelho de raiva. Isso é obviamente uma golpista querendo seu dinheiro. Basta olhar para o menino, respondeu Ricardo, sua voz carregando uma emoção que surpreendeu a todos. Ele é minha cópia exata. Além disso, conheço Marina. Ela nunca foi interesseira. Carolina, que havia permanecido em silêncio após o choque inicial, soltou uma risada histérica. Então é isso? 6 anos de relacionamento jogados fora por causa de uma ex que aparece do nada com um suposto filho? Carol, começou Ricardo, mas ela o interrompeu. Não ouse me chamar de Carol agora. Você tem ideia do vexame que isso vai ser? As revistas, os jornais... Thomas já está preparando um comunicado, interveio Ricardo. Diremos que o cancelamento foi por motivos pessoais e pediremos privacidade. Privacidade? Explodiu o pai de Carolina. Você vai ter sorte se não for processado por todos os prejuízos e danos morais. Pagarei todos os custos do casamento, declarou Ricardo. E compensarei financeiramente todos os envolvidos. Mas não posso seguir com isso. Não agora. Helena se aproximou do filho, tocando seu braço suavemente. Onde está ele? Onde está meu neto? A palavra neto pareceu despertar algo em todos os presentes. A realidade da situação começava a se assentar. Não era apenas um casamento sendo cancelado. Era uma família sendo redescoberta. Nos jardins, respondeu Ricardo. E mãe, ele é incrível. Carolina levantou-se abruptamente, arrancando o véu da cabeça. Ótimo. Fiquem todos com sua nova família feliz. Eu vou embora daqui. Seus pais a seguiram para fora da biblioteca, lançando olhares furiosos a Ricardo. Thomas entrou logo em seguida, seu tablet em mãos. Senhor, como quer que procedamos com os convidados? Ricardo olhou para seus pais, que ainda tentavam processar a notícia, e então para a janela da biblioteca, onde podia ver Marina e Miguel caminhando entre as flores do jardim. Diga a verdade, respondeu ele. Diga que descobri algo que mudou minha vida para sempre, e que não posso seguir com o casamento sendo desonesto comigo mesmo e com todos os envolvidos. A notícia do cancelamento do casamento espalhou-se pelo castelo como fogo em palha seca. Os convidados, entre expressões de choque e curiosidade mal disfarçada, começaram a se dispersar, enquanto a equipe de Thomas coordenava discretamente a logística de encerramento do evento. Ricardo encontrava-se agora no Jardim dos Fundos, observando de longe enquanto seus pais conheciam Miguel. Helena estava ajoelhada na grama, sem se importar com seu vestido de festa, enquanto o neto lhe mostrava entusiasticamente uma pena de pavão que havia encontrado. Ele tem seu sorriso, comentou Alberto, parado ao lado do filho. E os mesmos olhos curiosos que você tinha quando criança. Pai, Ricardo hesitou, sua voz embargada. Como eu pude perder tanto tempo? Alberto colocou a mão no ombro do filho. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. Marina observava a cena de uma distância segura, suas emoções cuidadosamente guardadas atrás de uma expressão neutra. Quando Ricardo se aproximou dela, notou que suas mãos tremiam levemente. Seus pais sempre foram boas pessoas, comentou ela suavemente. Miguel merece conhecê-los. Marina, Ricardo começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sei que não tenho direito algum de pedir isso, mas posso fazer parte da vida dele? Ela o estudou por um longo momento antes de responder. Não será simples, Ricardo. Miguel tem uma rotina estabelecida, uma vida estruturada. Não posso permitir que ele se machuque. Entendo completamente, respondeu ele rapidamente. Podemos fazer isso no ritmo que você achar melhor. Só não me afaste dele. Por favor. Antes que Marina pudesse responder, Miguel veio correndo em sua direção, os olhos brilhando de excitação. Mãe! A vovó Helena disse que tem um cachorro chamado Thor. Posso ver ele qualquer dia? Marina lançou um olhar questionador a Ricardo, que explicou. É um Golden Retriever que adotei há 2 anos. Mora na casa dos meus pais porque meu apartamento não permite animais.
Thor é um nome legal, exclamou Miguel. Sabia que na mitologia nórdica, Thor era o deus do trovão? Ricardo não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Você gosta de mitologia? Ele devora todos os livros que encontra, explicou Marina, passando a mão pelos cabelos do filho. Especialmente sobre animais e histórias antigas. Helena aproximou-se do grupo, seus olhos ainda marejados de emoção. Marina, querida, sei que é muito repentino, mas gostaríamos de convidá-los para um almoço em nossa casa amanhã. Algo simples, só a família. Marina hesitou, olhando para Miguel, que praticamente pulava de animação com a possibilidade de conhecer Thor. Não sei se seria apropriado considerando as circunstâncias. Por favor, mãe, implorou Miguel. Quero conhecer o Thor. Ricardo observou a interação, seu coração apertado. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo ver seu filho, interagindo com seus pais como se os conhecesse há anos. Prometo que será apenas um almoço familiar, garantiu Helena. Alberto fará aquele churrasco que só ele sabe fazer, e Miguel poderá brincar com Thor no jardim. Marina olhou para Ricardo, que mantinha uma expressão esperançosa, mas contida. Tudo bem, concordou finalmente, mas precisamos estabelecer alguns limites claros. Claro, claro, concordou Helena entusiasticamente. O que você achar melhor? Enquanto Miguel comemorava a perspectiva de conhecer Thor, Ricardo puxou Marina gentilmente para o lado. Obrigado por isso. Sei que não mereço essa chance. Não faço isso por você, respondeu ela com firmeza. Faço pelo Miguel. Ele merece conhecer sua família, sua história. Mesmo assim, insistiu Ricardo, prometo que não vou decepcionar vocês. Não dessa vez. Thomas aproximou-se discretamente, interrompendo a conversa. Sr. Mendes, a imprensa está começando a se aglomerar nos portões. Precisamos de um posicionamento oficial. Ricardo assentiu, voltando-se para Marina. Preciso resolver algumas coisas. Vocês podem esperar na biblioteca? É mais reservado lá, e Miguel pode explorar os livros antigos. Enquanto observava Marina e Miguel sendo conduzidos por Helena para dentro do castelo, Ricardo sentiu uma mistura de emoções que nunca experimentara antes. O casamento cancelado, o escândalo iminente, os prejuízos financeiros. Nada disso parecia importante comparado à possibilidade de conhecer seu filho. Thomas, chamou ele endireitando os ombros, prepare o comunicado. Mas não mencione nada sobre Miguel ou Marina. Diga apenas que o cancelamento foi uma decisão pessoal e peça respeito à privacidade de todos os envolvidos. Era hora de começar a consertar seus erros, um passo de cada vez. O aroma de churrasco preenchia o jardim da mansão dos Mendes naquele domingo ensolarado. Alberto estava concentrado na churrasqueira, enquanto Helena corria de um lado para outro, certificando-se de que tudo estava perfeito para receber seu recém-descoberto neto. Ricardo chegou mais cedo, seu Porsche estacionado na entrada circular da mansão. Havia passado uma noite insone, alternando entre reler antigas fotos de Marina na faculdade e pesquisar sobre paternidade tardia na internet. Filho, chamou Helena da varanda, venha me ajudar com essa mesa. Enquanto organizavam os pratos e talheres na área externa, Thor, o Golden Retriever, abanava o rabo ansiosamente, como se soubesse que visitas especiais estavam a caminho. Você conversou com Carolina? Perguntou Helena cautelosamente, arrumando os guardanapos de linho. Ricardo balançou a cabeça. Ela não atende minhas ligações. Seu advogado entrou em contato exigindo ressarcimento por danos morais e materiais. E você vai pagar? Vou, respondeu ele simplesmente. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. O som de um carro aproximando-se fez Thor latir animadamente. Marina estacionou seu Volkswagen Polo modesto ao lado do Porsche de Ricardo, criando um contraste que não passou despercebido. Miguel saiu do carro como um furacão, seus olhos imediatamente encontrando Thor. Olha, mãe, é ele. Marina sorriu, ajeitando a torta que havia trazido em suas mãos. Usava um vestido simples florido e seus cabelos estavam soltos ao vento, tão diferente das mulheres sempre produzidas que frequentavam o círculo social de Ricardo. Thor, calma, comandou Ricardo segurando o cachorro que pulava de alegria. Miguel quer fazer as honras de conhecê-lo? O menino aproximou-se cautelosamente, estendendo a mão como Marina havia lhe ensinado.
Thor cheirou seus dedos e imediatamente lambeu seu rosto, arrancando gargalhadas de todos. Ele gostou de você, comentou Ricardo, observando seu filho e seu cachorro interagirem como se fossem velhos amigos. O almoço transcorria surpreendentemente bem. Alberto serviu suas famosas picanhas, enquanto Helena não parava de encher o prato de Miguel com todas as guloseimas possíveis. Então, campeão, começou Alberto durante a sobremesa, sua mãe me contou que você gosta de livros sobre animais. Miguel assentiu entusiasticamente, sua boca suja de chocolate. Tenho uma coleção inteira. Sabia que as girafas dormem só 30 minutos por dia? Ricardo observava maravilhado cada expressão, cada gesto do filho. Era incrível como ele havia herdado não apenas sua aparência, mas também sua sede por conhecimento. Miguel, chamou Marina suavemente, por que não vai brincar mais um pouco com Thor enquanto os adultos conversam? Assim que o menino se afastou com o cachorro, o ambiente ficou mais sério. Helena serviu café para todos enquanto Ricardo reunia coragem para a conversa que precisavam ter. Marina, começou ele, quero fazer parte da vida dele. Oficialmente. Quero registrá-lo, contribuir financeiramente, estar presente. Ricardo, interrompeu ela, não é tão simples assim. Miguel tem uma vida estabelecida. Ele frequenta uma escola pública perto de casa, tem seus amigos, sua rotina. Podemos matriculá-lo na melhor escola da cidade, sugeriu ele rapidamente. Posso comprar um apartamento maior para vocês mais perto daqui? Para, cortou Marina firmemente. É exatamente por isso que nunca procurei você depois que Miguel nasceu. Não quero que ele cresça achando que tudo se resolve com dinheiro. Helena tocou gentilmente a mão de Marina. Querida, Ricardo só quer ajudar, mesmo que de forma desajeitada. Eu sei, suspirou Marina. Mas preciso proteger meu filho. Nossa vida pode ser simples, mas é honesta e feliz. Não quero que ele se torne como eu me tornei, completou Ricardo, sua voz carregada de arrependimento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ao fundo, podiam ouvir as risadas de Miguel brincando com Thor. Não sou mais aquele homem ambicioso que te deixou, Marina, continuou Ricardo. Ontem, quando cancelei meu casamento, percebi que todas as conquistas que busquei não significam nada, comparadas ao que perdi nesses anos. Marina estudou seu rosto por um longo momento. Prove, disse finalmente. Prove que mudou. Não com dinheiro ou presentes caros, mas com tempo, dedicação e respeito aos limites que estabelecermos. Ricardo assentiu solenemente. É tudo o que peço. Uma chance de provar que posso ser o pai que Miguel merece. Alberto limpou a garganta emocionado. E nós queremos ser os avós que ele merece também. O som de algo quebrando, seguido por um latido assustado, interrompeu a conversa. Todos se levantaram rapidamente, correndo em direção ao barulho. Correndo em direção ao som, encontraram Miguel sentado no chão do jardim, com Thor ao seu lado, próximo a um vaso chinês quebrado da coleção de Helena. O menino tinha os olhos marejados, mais de susto que de dor. Miguel! Exclamou Marina, correndo para o filho. Mas antes que ela chegasse, Ricardo já estava lá, ajoelhando-se ao lado do menino. Você está bem, campeão? Desculpa, gaguejou Miguel olhando assustado para os cacos do vaso. A gente estava brincando e eu esbarrei. Não se preocupe com o vaso, interrompeu Helena rapidamente. O importante é saber se você se machucou. Ricardo examinou cuidadosamente os braços e pernas do filho, encontrando apenas um pequeno arranhão no joelho. Sem pensar duas vezes, tirou seu lenço de seda do bolso e improvisou um curativo. Esse vaso era importante? Perguntou Miguel, ainda preocupado. Não tanto quanto você, respondeu Ricardo com firmeza, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, com a naturalidade de sua resposta paternal. Marina observava a cena com uma mistura de emoções. Era a primeira vez que via Ricardo realmente agindo como pai, colocando o bem-estar de Miguel acima de qualquer coisa material. Vamos limpar esse machucado direito, sugeriu Helena, pegando a mão do neto. Tenho uma caixa de primeiros socorros com band-aids dos Vingadores. Você gosta dos Vingadores? Enquanto Helena levava Miguel para dentro, seguida por Alberto, que já começava a contar histórias sobre quando Ricardo era pequeno e vivia se machucando, Marina e Ricardo ficaram para trás,
olhando os cacos do vaso. Aquele vaso, começou Marina. Era realmente valioso, não era? Ricardo deu de ombros. Era uma peça da dinastia Ming, mas honestamente, ver nosso filho sorrir vale mais que qualquer antiguidade. Nosso filho, repetiu Marina suavemente. É a primeira vez que você fala assim. Desculpe, eu não quis... Não, tudo bem, interrompeu ela. É que... é diferente te ver assim. O Ricardo que eu conheci teria ficado furioso com um vaso quebrado. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Marina lembrava bem dos tempos de faculdade. O Ricardo que você conheceu era um idiota obcecado por status e dinheiro. E esse Ricardo de agora? Perguntou ela, começando a recolher os cacos. Está tentando ser melhor, respondeu ele, agachando-se para ajudá-la. Por Miguel. Por você também, se me permitir. Seus dedos se tocaram brevemente enquanto recolhiam os fragmentos, enviando uma corrente elétrica familiar por ambos. Marina retirou a mão rapidamente, mas o momento não passou despercebido. De dentro da casa, podiam ouvir as risadas de Miguel misturadas com as vozes animadas dos avós. Thor latia ocasionalmente, completando a sinfonia familiar. Marina, chamou Ricardo, sua voz séria. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de estabelecer uma rotina com Miguel. Poder buscá-lo na escola às vezes, passar alguns fins de semana com ele. Ela considerou por um momento antes de responder. Podemos começar devagar, talvez um dia por semana depois da escola, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de presentes caros ou extravagantes. Não quero que ele associe seu amor a bens materiais. Ricardo assentiu. Justo. O que mais? Segundo, preciso que você seja consistente. Se prometer estar com ele, cumpra. Miguel já teve decepções demais na vida sem uma figura paterna. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago, mas ele manteve a compostura. Não vou desapontá-lo, nem a você. E terceiro, continuou ela, precisamos contar a verdade para ele, sobre você ser seu pai, mas no momento certo e da maneira certa. Quando você achar que é o momento adequado, concordou ele. Farei tudo do seu jeito. Miguel voltou correndo para o jardim, exibindo orgulhosamente um band-aid do Homem de Ferro no joelho. Helena vinha logo atrás, carregando uma bandeja com milkshakes. Olha, mãe, a vovó Helena fez milkshake de chocolate, igual ao que você faz para mim quando eu machuco. Marina e Ricardo trocaram um olhar significativo. De alguma forma, mesmo sem saber, Miguel já estava construindo conexões com sua família paterna. E talvez, apenas talvez, houvesse esperança de construir algo novo a partir dos fragmentos do passado, assim como os cacos do vaso em suas mãos. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para todos. Toda quarta-feira, pontualmente às 17h30, Ricardo estacionava seu carro, agora um discreto BMW sedã, substituindo o chamativo Porsche, em frente à escola pública onde Miguel estudava. Naquela quarta em particular, enquanto esperava na saída da escola, Ricardo observava as outras famílias. Mães, pais e cuidadores, todos ali cumprindo uma rotina que para ele ainda era uma novidade preciosa. Seu celular vibrou com mensagens de trabalho, mas pela primeira vez em sua vida, os e-mails urgentes podiam esperar. Tio Ricardo! A voz animada de Miguel ecoou pelo pátio da escola. Ainda não haviam contado a verdade ao menino, seguindo o conselho da psicóloga infantil que Marina consultara. E aí, campeão? Como foi a aula hoje? Perguntou Ricardo pegando a mochila do filho, um gesto que já se tornara natural. A professora deixou eu apresentar meu trabalho sobre baleias para a classe toda. Miguel disparou a falar, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sabia que as baleias azuis são os maiores animais que já existiram? Maiores até que os dinossauros. Ricardo sorriu, absorvendo cada palavra com genuíno interesse. É mesmo? Me conta mais sobre isso no caminho para a sorveteria. A sorveteria do bairro havia se tornado seu ritual das quartas-feiras. Era um estabelecimento simples, familiar, muito diferente dos lugares sofisticados que Ricardo costumava frequentar. Mas ver a alegria de Miguel escolhendo seus sabores favoritos valia mais que qualquer restaurante estrelado. 2 bolas de chocolate com cobertura de morango, pediu Miguel automaticamente,
já conhecendo seu pedido de cor. E um sundae de baunilha para mim, completou Ricardo, observando como o filho balançava as pernas na cadeira alta sem alcançar o chão. Tio Ricardo, começou Miguel lambendo sua colher, por que você nunca traz a tia Carolina nas nossas saídas? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Era a primeira vez que Miguel mencionava sua ex-noiva. Bem, às vezes as pessoas planejam coisas que acabam mudando, sabe? Como quando eu queria muito um hamster, mas a mamãe explicou que nosso apartamento não permite animais. Ricardo sorriu com a comparação inocente. Mais ou menos isso. Às vezes a gente pensa que quer uma coisa, mas descobre que o que realmente importa é diferente do que imaginávamos. E o que importa para você? Perguntou Miguel, sua perspicácia infantil às vezes assustadora. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você importa, respondeu sinceramente. Sua mãe e meus pais passar tempo assim com você? O celular de Ricardo vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de Marina. Não esqueça que hoje Miguel tem aula de natação às 19 horas. Acabou o sorvete, campeão. Precisamos ir para sua aula de natação. No caminho para a academia, Miguel falava sobre seus planos de se tornar um mergulhador profissional para estudar as baleias que tanto admirava. Ricardo ouvia atentamente, fazendo perguntas e alimentando aquele sonho infantil, como gostaria que tivessem feito com seus próprios sonhos quando criança. Na academia, Marina já os esperava. Ela havia acabado de sair do trabalho na escola onde lecionava, ainda usando seu jaleco de professora. Mamãe! Miguel correu para abraçá-la. Eu contei para o tio Ricardo sobre as baleias. É mesmo? Sorriu Marina, ajeitando o cabelo do filho. E você contou sobre o A que tirou no trabalho? Os olhos de Ricardo brilharam de orgulho. Isso merece uma comemoração especial no fim de semana. Posso ir no aquário? Pediu Miguel, pulando de animação. Por favor, mãe. Marina e Ricardo trocaram um olhar cúmplice. Ela assentiu levemente, um pequeno sorriso nos lábios. Se sua mãe concordar, respondeu Ricardo, podemos ir todos juntos no sábado. Todos juntos? Os olhos de Miguel se arregalaram de alegria. Sim, todos juntos, confirmou Marina, surpreendendo até a si mesma com a naturalidade da resposta. Enquanto Miguel corria para seu professor de natação, Ricardo e Marina ficaram para trás, observando-o se afastar. Ele está feliz, comentou Marina suavemente. Você acha que está na hora? Perguntou Ricardo, sabendo que ela entenderia a pergunta. De contar a ele? Marina suspirou pensativa. A psicóloga disse que ele está reagindo bem à sua presença constante. Talvez depois do passeio ao aquário. Sem pressa, garantiu Ricardo. Faremos do seu jeito, no tempo dele. O som de risadas infantis ecoava da piscina, onde Miguel já brincava com seus colegas de turma. Ricardo e Marina permaneceram ali, lado a lado, observando seu filho. Uma família diferente, ainda em construção, mas cada dia mais real. O sábado amanheceu ensolarado, perfeito para o passeio ao aquário. Ricardo chegou cedo ao modesto prédio onde Marina e Miguel moravam, estacionando seu BMW ao lado de carros bem mais simples. Olhou para o embrulho no banco do passageiro. Um livro sobre vida marinha que comprara para Miguel. E sorriu, lembrando-se da promessa de não fazer presentes extravagantes. Ao tocar a campainha, ouviu os passos apressados de Miguel do outro lado da porta. Já vou, gritou o menino animadamente. Marina abriu a porta, vestindo jeans e uma camiseta simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo descontraído. Ricardo sentiu seu coração acelerar levemente, lembrando-se de como ela costumava se arrumar assim nos tempos de faculdade. Bom dia, cumprimentou ela com um sorriso tímido. Entre Miguel está quase pronto. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fotos de Miguel em várias idades decoravam as paredes, junto com seus desenhos e trabalhos escolares. Ricardo sentiu uma pontada de arrependimento por todas as memórias que perdera. Olha, tio Ricardo, exclamou Miguel saindo do quarto vestindo uma camiseta com estampas de golfinhos. Mamãe comprou para mim ontem. Uau, ficou demais, elogiou Ricardo, entregando o pacote a Miguel. Trouxe uma coisinha para você. Os olhos do menino brilharam ao rasgar o papel e revelar o livro. Mamãe, olha, é igualzinho ao que vi na livraria semana passada.
Marina lançou um olhar agradecido a Ricardo. Ela sabia que o livro não era barato, mas apreciou o fato de ser um presente educativo e não algo ostentoso. O caminho até o aquário foi preenchido pela voz animada de Miguel, lendo fatos do novo livro. Ricardo dirigia ocasionalmente trocando olhares pelo retrovisor com Marina, que sorria com o entusiasmo do filho. No aquário, Miguel parecia estar em outro mundo. Seus olhos arregalados refletiam o azul dos tanques enormes, enquanto ele corria de uma exibição para outra, arrastando Ricardo e Marina consigo. "Olha, são pinguins!" gritou ele, pressionando o rosto contra o vidro de uma das exibições. "Eles parecem estar de smoking." Ricardo se abaixou ao lado do filho, igualmente fascinado. "Sabia que os pinguins escolhem um parceiro para a vida toda?" comentou ele, lançando um olhar rápido para Marina. Ela corou levemente, desviando o olhar para focar nos pinguins. "Miguel, quer que eu tire uma foto sua com os pinguins?" Enquanto Marina se posicionava para a foto, Ricardo observou pai e filho lado a lado, tão parecidos em seus gestos e expressões. Era como olhar para um espelho do passado e do futuro simultaneamente. A tarde passou voando entre tubarões, arraias e um show de golfinhos que deixou Miguel extasiado. Quando chegaram ao túnel de acrílico que passava por dentro de um tanque gigante, o menino ficou mudo de admiração. "É como estar dentro do oceano", sussurrou ele, olhando para cima onde um tubarão-baleia nadava majestosamente. Ricardo e Marina ficaram um de cada lado de Miguel, seus ombros se tocando levemente enquanto observavam a cena. Por um momento, pareciam a família perfeita que poderiam ter sido. "Obrigado por isso", murmurou Marina para Ricardo, sua voz quase inaudível sobre o burburinho dos outros visitantes. Ele nunca esteve tão feliz. Ricardo sentiu um nó na garganta. "Eu é que agradeço por me dar essa chance." Ao saírem do aquário, já no final da tarde, Miguel estava exausto, mas radiante. No caminho de volta, ele adormeceu no banco de trás, abraçado ao seu novo livro. "Acho que está na hora", disse Marina suavemente, quebrando o silêncio confortável que se instalara no carro, "de contarmos a ele." Ricardo apertou o volante, um misto de ansiedade e alívio percorrendo seu corpo. "Tem certeza?" Ela assentiu, olhando para o filho adormecido pelo retrovisor. "Ele merece saber." "E você provou que está realmente comprometido." Estacionando em frente ao prédio de Marina, Ricardo desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro. "Como faremos isso?" "Podemos contar juntos", sugeriu ela. "Amanhã no almoço, na casa dos seus pais. Miguel adora ir lá, e ter o apoio da família pode ajudar." Ricardo concordou, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza da expectativa ao mesmo tempo. Olhou para Miguel, ainda dormindo pacificamente, e para Marina, cujos olhos refletiam uma mistura de emoções que ele não conseguia decifrar completamente. "Marina", começou ele hesitante, "eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas você acha que um dia poderemos ser uma família de verdade?" Ela o encarou por um longo momento antes de responder. "Ricardo, nós já somos uma família. Diferente, complicada, mas uma família. O resto, só o tempo dirá." Enquanto ajudava a levar Miguel ainda adormecido para o apartamento, Ricardo sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. O amanhã traria novos desafios, mas ele estava pronto para enfrentá-los. Não mais sozinho, mas com sua família ao seu lado. O domingo amanheceu com uma mistura de ansiedade e expectativa pairando no ar. Ricardo chegou cedo à casa dos pais, ajudando nos preparativos para o almoço. Helena preparava a sobremesa favorita de Miguel, pudim de leite, enquanto Alberto marinava a carne para o churrasco. "Filho, tem certeza de que estão prontos para isso?" perguntou Helena, notando a tensão nos ombros de Ricardo. "Honestamente, não sei, mãe", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. "Mas Marina está certa. Miguel merece saber a verdade." O som da campainha fez o coração de Ricardo saltar. Ao abrir a porta, foi recebido pelo sorriso radiante de Miguel. "Oi, tio Ricardo, trouxe meu livro novo para mostrar para o vovô Alberto", exclamou o menino, entrando como um furacão. Marina entrou logo atrás carregando uma travessa coberta. "Fiz aquela salada que sua mãe gosta", disse ela, entregando a travessa a Ricardo. Seus dedos se tocaram brevemente
e por um momento ficaram ali parados, olhando um para o outro, o peso do que estavam prestes a fazer palpável entre eles. O almoço transcorreu em uma atmosfera alegre, com Miguel dominando a conversa, contando animadamente sobre o passeio ao aquário. Ricardo e Marina trocavam olhares nervosos, sabendo que o momento se aproximava. Após a sobremesa, quando todos estavam relaxados na sala, Marina fez um leve aceno com a cabeça para Ricardo. Era a hora. "Miguel", chamou Ricardo, sua voz traindo um leve tremor. "Podemos conversar um pouquinho? Eu e sua mãe temos algo importante para te contar." O menino, sentindo a seriedade no tom, largou seu livro e se sentou entre os dois no sofá. Helena e Alberto permaneceram discretamente no fundo da sala, oferecendo apoio silencioso. "Lembra quando conversamos sobre diferentes tipos de família?" começou Marina suavemente. Miguel assentiu. "Sim, como a Júlia da minha sala que tem 2 mães." "Exato", continuou ela. "Bem, nossa família também é um pouco diferente." Ricardo respirou fundo antes de falar. "Miguel, você sabe que eu gosto muito de você, não é?" "Claro, tio Ricardo, eu também gosto muito de você." E se eu te dissesse que não sou exatamente seu tio?" Ricardo sentiu sua voz falhar. Miguel franziu a testa, confuso. "Como assim?" Marina pegou a mão do filho gentilmente. "Querido, lembra quando você me perguntou sobre seu pai? E eu disse que ele estava longe, mas que um dia explicaria tudo?" Os olhos do menino se arregalaram, alternando entre Ricardo e Marina. "O tio Ricardo é meu pai." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ricardo sentiu seu coração martelar no peito, temendo a reação do filho. "Sim, Miguel", confirmou Marina. "Ricardo é seu pai." Miguel ficou quieto por um momento, processando a informação. Então, para surpresa de todos, um enorme sorriso se abriu em seu rosto. "Eu sabia", exclamou ele. "Quer dizer, eu não sabia, mas eu sentia. É por isso que a gente gosta das mesmas coisas e tem os mesmos olhos." Ricardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você não está bravo comigo por não ter estado presente antes?" Miguel pareceu pensar por um momento. "Um pouquinho triste, talvez. Mas você está aqui agora, não está? E a gente faz um monte de coisas legais juntos." Marina sorriu, emocionada com a maturidade do filho. "É verdade, querido. Seu pai está aqui agora e ele te ama muito." "Posso te chamar de pai agora?" perguntou Miguel, olhando esperançoso para Ricardo. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. "Claro que pode, filho. Nada me faria mais feliz." Miguel pulou no colo de Ricardo, abraçando-o forte. "Pai, tenho um pai." Helena e Alberto se aproximaram, os olhos marejados. "E não se esqueça dos avós", brincou Alberto, juntando-se ao abraço. Enquanto a família celebrava este novo começo, Marina observava a cena com um misto de alívio e emoção. Ricardo estendeu a mão para ela, convidando-a a se juntar ao abraço familiar. Naquele momento, cercado pelo amor de sua família recém-formada, Ricardo soube que todas as riquezas que acumulara ao longo dos anos não se comparavam ao tesouro que tinha agora em seus braços. As semanas que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa de emoções e ajustes para todos. Miguel, com o entusiasmo característico da infância, abraçou a nova realidade com uma alegria contagiante. Para ele, ter um pai era como ganhar um super-herói pessoal. Ricardo, por sua vez, mergulhou de cabeça em seu novo papel. Suas prioridades mudaram drasticamente. Reuniões de negócios foram remarcadas para acomodar apresentações escolares, e seu escritório na cobertura ganhou um cantinho especial com brinquedos e livros infantis. Numa tarde de quarta-feira, Ricardo estava em seu escritório finalizando uma videoconferência importante, quando seu celular vibrou com uma mensagem de Marina. "Miguel está com febre. Preciso buscá-lo na escola, mas estou presa numa reunião de professores. Você pode ir?" Sem hesitar, Ricardo pediu desculpas aos executivos na tela, encerrando a reunião abruptamente. "Emergência familiar", explicou ele, já desligando o computador. Chegando à escola, encontrou Miguel na enfermaria, pálido e quieto. Uma visão que apertou seu coração. "Pai", murmurou o menino, estendendo os braços para um abraço. Ricardo o pegou no colo, sentindo o calor da febre. "Está tudo bem, campeão. Vamos para casa." No caminho passou numa farmácia para comprar antitérmico
e outros medicamentos que a enfermeira da escola havia recomendado. Chegando ao apartamento de Marina, Ricardo se viu numa situação completamente nova: cuidar sozinho de uma criança doente. Com Miguel aconchegado no sofá, Ricardo preparou uma compressa fria para sua testa e tentou fazer uma sopa, seguindo uma receita que encontrou na internet. Marina chegou algumas horas depois, encontrando a cozinha em um estado caótico, mas Miguel dormindo pacificamente, com Ricardo ao seu lado, lendo em voz baixa um de seus livros favoritos. "Como ele está?" perguntou ela preocupada. "A febre baixou", respondeu Ricardo, sua voz misturando alívio e orgulho. "Consegui fazê-lo comer um pouco de sopa também." Marina sorriu, tocada pela dedicação de Ricardo. "Obrigada por cuidar dele. Sei que você provavelmente tinha compromissos importantes." "Nada é mais importante que nosso filho", interrompeu ele suavemente. O nosso pairou no ar entre eles, carregado de significado. Nos dias que se seguiram, enquanto Miguel se recuperava, Ricardo praticamente se mudou para o apartamento, dormindo no sofá para estar por perto caso o menino precisasse durante a noite. Esta proximidade forçada trouxe à tona sentimentos há muito enterrados entre Ricardo e Marina. Compartilhando refeições simples na pequena cozinha, revezando-se nos cuidados com Miguel, eles redescobriram uma intimidade que ia além da coparentalidade. Numa noite, após colocarem Miguel para dormir, ficaram conversando na varanda minúscula do apartamento, as luzes da cidade brilhando ao longe. "Sabe", começou Ricardo olhando para a xícara de chá em suas mãos, "cuidar do Miguel esses dias me fez perceber quanto eu perdi, não só dele crescendo, mas de nós." Marina o olhou de soslaio, um misto de cautela e curiosidade em seus olhos. "Ricardo, não, por favor, me deixe terminar", ele pediu suavemente. "Sei que cometi erros imperdoáveis, que te machuquei profundamente. Mas esses dias vendo você como mãe, relembrando a mulher incrível que você sempre foi, Marina, eu nunca deixei de te amar." O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de possibilidades e medos não ditos. "Também tenho pensado muito", Marina finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. "Sobre o passado, o presente, ver você com Miguel tão dedicado, tão diferente do homem que me deixou, confesso que mexeu comigo." Ricardo sentiu seu coração acelerar. Cautelosamente, estendeu a mão, tocando levemente os dedos de Marina. "Não estou pedindo nada", disse ele. "Só quero que saiba que, se um dia você quiser tentar novamente, construir algo juntos como uma família de verdade, eu estarei aqui. Sem pressão, no seu tempo." Marina não retirou sua mão. Em vez, entrelaçou seus dedos aos de Ricardo, olhando para a cidade abaixo. "Um passo de cada vez", ela murmurou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Naquela noite, enquanto a cidade dormia lá fora, duas almas feridas pelo passado começaram hesitantemente a sonhar com um futuro juntos. No quarto ao lado, Miguel dormia pacificamente, alheio às mudanças que se desenrolavam, mas seguro no amor de seus pais. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças sutis, mas significativas. Ricardo, determinado a ser uma presença constante na vida de Miguel e Marina, alugou um apartamento no mesmo bairro. Não era nada comparado à sua cobertura luxuosa, mas a proximidade com sua família recém-descoberta valia mais que qualquer comodidade. Uma rotina começou a se estabelecer naturalmente. Café da manhã juntos antes da escola de Miguel tornou-se um ritual quase diário. Ricardo descobriu a alegria de preparar sanduíches em formato de animais e ouvir as histórias animadas de Miguel sobre seus sonhos da noite anterior. Marina, inicialmente cautelosa com a crescente proximidade, começou a baixar suas defesas gradualmente. Vê-lo interagindo com Miguel, ajudando nas tarefas escolares e comparecendo a cada evento da escola, por menor que fosse, fez com que ela enxergasse um lado de Ricardo que nem sabia que existia. Numa tarde de sábado, enquanto ajudavam Miguel a montar um projeto de ciências sobre o sistema solar, Ricardo fez uma sugestão que pegou Marina de surpresa. "O que você acha de irmos acampar no próximo feriado?" perguntou ele, colando estrelas de papel em uma bola de isopor que representava Júpiter. "Conheço um lugar ótimo nas montanhas,
com um céu perfeito para a observação de estrelas. Os olhos de Miguel brilharam de entusiasmo. Podemos mesmo, por favor, mãe, diz que sim. Marina hesitou. A ideia de passar dias inteiros, 24 horas por dia com Ricardo, era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. Não sei. Acampar não é bem a minha praia. Vamos, mãe, implorou Miguel. O pai disse que vai me ensinar a fazer uma fogueira. O termo pai ainda causava uma onda de emoções em Marina toda vez que o ouvia. Ela olhou para Ricardo, que mantinha uma expressão esperançosa, mas não pressionava. Tudo bem, ela finalmente cedeu, não conseguindo resistir ao entusiasmo do filho. Mas você, apontou para Ricardo, fica responsável por todo o equipamento e comida. O fim de semana do acampamento chegou mais rápido do que Marina esperava. Para sua surpresa, Ricardo havia pensado em tudo, desde barracas confortáveis até lanterna de cabeça para Miguel, que estava fascinado com a ideia de ser um explorador noturno. À noite, sentados ao redor da fogueira que Ricardo e Miguel orgulhosamente acenderam juntos, Marina sentiu uma paz que não experimentava há anos. Miguel cochilava em seu colo, exausto após um dia de caminhadas e brincadeiras, enquanto Ricardo assava marshmallows. Sabe, começou Ricardo suavemente, olhando para as estrelas. Quando eu estava construindo minha carreira, achei que o sucesso me traria felicidade. Mas estar aqui com vocês dois me faz perceber o quanto eu estava enganado. Marina o observou por um momento, notando como a luz da fogueira suavizava suas feições, tornando-o mais parecido com o jovem por quem se apaixonara na faculdade. As pessoas podem mudar, não é? Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Ricardo assentiu, seus olhos encontrando os dela. Podem. Às vezes precisam perder algo precioso para entender o que realmente importa. Naquela noite, depois de colocarem Miguel para dormir na barraca, Ricardo e Marina ficaram acordados, conversando como não faziam há anos. Compartilharam medos, sonhos e arrependimentos. A barreira que Marina havia erguido ao longo dos anos começou a se dissolver sob o céu estrelado. Na manhã seguinte, enquanto preparavam o café da manhã juntos, suas mãos se tocaram ao alcançarem a mesma panela. Ao invés de se afastarem, ficaram ali, os dedos entrelaçados, olhando um para o outro com um misto de nostalgia e esperança. Miguel, saindo sonolento da barraca, os pegou naquele momento íntimo. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Vocês parecem felizes, comentou ele inocentemente. Marina e Ricardo se separaram. Um leve rubor em suas faces, mas o momento não foi perdido. Algo havia mudado. Uma ponte começava a ser reconstruída. No caminho de volta para a cidade, com Miguel dormindo no banco de trás do carro, Marina quebrou o silêncio confortável. Ricardo, acho que estamos prontos para dar o próximo passo. Ele a olhou rapidamente, sem tirar os olhos da estrada, seu coração acelerando. Que passo seria esse? Um jantar, ela respondeu com um pequeno sorriso. Só nós dois. Para conversar sobre nós, Ricardo sentiu uma onda de felicidade o invadir. Eu adoraria, respondeu ele, sua voz carregada de emoção. Enquanto o carro seguia pela estrada sinuosa de volta à cidade, ambos sentiram que estavam no caminho certo. Não seria fácil. Havia muito a ser discutido e curado, mas o amor que nunca realmente morreu começava a florescer novamente, mais maduro e forte do que antes. O jantar prometido aconteceu numa sexta-feira à noite, 2 semanas após a viagem de acampamento. Miguel ficou com os avós paternos, animado com a perspectiva de uma noite de jogos e histórias com o vovô Alberto. Ricardo escolheu um restaurante discreto, longe dos holofotes e da mídia que ainda ocasionalmente o perseguiam. Era um lugar aconchegante, com luzes baixas e música suave ao fundo, íntimo o suficiente para uma conversa séria, mas sem a pressão de um ambiente excessivamente romântico. Marina chegou pontualmente, usando um vestido simples, mas elegante. Ricardo a esperava na entrada, seu coração acelerando ao vê-la, uma reação que nem os anos de separação haviam conseguido apagar. Você está linda, ele disse sinceramente, puxando a cadeira para ela se sentar. Obrigada, respondeu Marina, um leve rubor em suas faces. Faz tempo que não saio assim, só eu. A conversa fluiu naturalmente enquanto apreciavam a entrada. Falaram sobre Miguel,
sobre o trabalho de Marina na escola e os novos projetos de Ricardo. Foi só após o prato principal, quando o garçom trouxe uma garrafa de vinho que Ricardo havia selecionado cuidadosamente, que eles finalmente abordaram o assunto que pairava entre eles. Marina, começou Ricardo, sua voz séria, mas gentil, estes últimos meses têm sido incríveis. Ver Miguel crescer, fazer parte da vida dele e estar perto de você novamente. Eu sei que cometi erros terríveis no passado e entendo se você nunca puder me perdoar completamente. Mas quero que saiba que mudei, que entendi o que realmente importa na vida. Marina o observou por um momento, girando a taça de vinho em suas mãos. Ricardo, não vou mentir. Por muito tempo carreguei muita mágoa e ressentimento. Criar Miguel sozinha, vendo-o crescer sem um pai, foi difícil. Mas, vendo você agora, a maneira como se dedica a ele, como tem se esforçado, isso mexeu comigo. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos de Marina. Para sua surpresa e alegria, ela não se afastou. O que estou tentando dizer, continuou ela, é que estou disposta a tentar, a nos dar uma segunda chance. Não será fácil, temos muito a reconstruir, mas, por Miguel e talvez por nós mesmos, quero tentar. Os olhos de Ricardo brilharam com emoção contida. Marina, eu prometo que farei tudo ao meu alcance para merecer essa chance. Para ser o homem, o pai e o companheiro que você e Miguel merecem. Eles passaram o resto da noite conversando, rindo e às vezes até chorando um pouco, relembrando o passado e planejando cautelosamente um futuro juntos. Quando saíram do restaurante, caminhando de mãos dadas sob as estrelas, ambos sentiram que um novo capítulo estava começando. Nas semanas que se seguiram, Ricardo e Marina começaram a namorar novamente, desta vez com a maturidade e o entendimento que os anos e as experiências haviam trazido. Para Miguel, ver seus pais juntos era como um sonho se tornando realidade. Num domingo ensolarado, enquanto faziam um piquenique no parque, uma atividade que havia se tornado tradição familiar, Ricardo surpreendeu tanto Marina quanto Miguel. Tenho uma ideia, anunciou ele, enquanto Miguel brincava com Thor, que agora os acompanhava em todos os passeios. O que vocês acham de morarmos todos juntos? Miguel quase derrubou seu sanduíche de tanta empolgação. Sério? Como uma família de verdade. Marina olhou para Ricardo, uma mistura de surpresa e cautela em seus olhos. Você tem certeza? É um passo grande. Ricardo assentiu, segurando a mão dela. Tenho. Não quero perder mais nenhum momento com vocês. Podemos procurar uma casa nova, um lugar que seja nosso, para começarmos essa nova fase juntos. Marina sorriu, lágrimas de felicidade se formando em seus olhos. Acho que adoraríamos isso, não é, Miguel? O menino respondeu, pulando de alegria e abraçando os dois. Thor latiu animadamente, como se entendesse a importância do momento. Ali, sob o sol do meio-dia, rodeados pelo riso de Miguel e o carinho de Thor, Ricardo e Marina selaram seu compromisso com um beijo terno. Era mais que um recomeço. Era a promessa de um futuro brilhante, construído sobre as bases do amor, do perdão e da família que sempre estiveram destinados a ser. 2 anos se passaram desde aquele piquenique no parque, onde Ricardo propôs que morassem juntos. A vida da família Mendes havia se transformado completamente, de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. A nova casa que escolheram era espaçosa, mas acolhedora, localizada em um bairro tranquilo, com muito verde ao redor. Miguel, agora com 8 anos, tinha seu próprio quarto decorado com temas marinhos. Seu amor pelo oceano apenas crescera com o tempo. Naquela manhã de sábado em particular, a casa estava empolvorosa. Convidados começavam a chegar para uma ocasião muito especial, o casamento de Ricardo e Marina. Diferente do luxuoso evento que Ricardo havia planejado anos atrás, este era um casamento íntimo, com apenas familiares e amigos próximos. O quintal da casa havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com flores silvestres e luzes delicadas penduradas nas árvores. No quarto principal, Marina ajustava seu vestido simples, mas elegante, auxiliada por sua mãe e Helena, que não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Quem diria, comentou a mãe de Marina, depois de tudo o que passaram,
Marina sorriu, olhando-se no espelho. Não era apenas o reflexo de uma noiva que via, mas de uma mulher que havia passado por provações, crescido e finalmente encontrado sua felicidade plena. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" A voz de Miguel soou do outro lado. Quando abriram a porta, o menino entrou, impecável em seu terno de pajem, carregando uma pequena caixa. "Pai pediu para entregar isso", disse ele, estendendo a caixa para Marina. Dentro havia um delicado colar de pérolas com um bilhete. "Para novos começos e antigas promessas cumpridas. Te amo, Ricardo." Do lado de fora, Ricardo aguardava ansiosamente sob o arco floral. Alberto, seu padrinho, deu um tapinha reconfortante em suas costas. "Relaxe, filho. Esse é o dia que vocês esperaram por tanto tempo." A música suave começou a tocar e todos os convidados se viraram. Miguel surgiu primeiro, carregando as alianças com um sorriso radiante. E então Marina apareceu. Ricardo sentiu seu coração parar por um momento. Ali estava ela, a mulher que ele deixara para trás anos atrás, a mãe de seu filho, a pessoa que lhe dera uma segunda chance na vida. Lágrimas de felicidade e gratidão encheram seus olhos. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando trocaram votos, não havia um olho seco entre os convidados. "Marina", começou Ricardo, sua voz embargada, "anos atrás, cometi o maior erro da minha vida ao te deixar. Mas o destino, em sua infinita sabedoria, nos deu uma segunda chance. Prometo passar cada dia da minha vida te amando, te respeitando e sendo o homem que você e Miguel merecem." Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Ricardo, nossa jornada não foi fácil, mas cada obstáculo nos trouxe até aqui. Você não é apenas o pai do meu filho, mas meu melhor amigo, meu parceiro e meu amor. Prometo estar ao seu lado, nos bons e maus momentos, construindo nossa família com amor e compreensão." Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Miguel foi o primeiro a correr para abraçá-los, criando um abraço familiar que simbolizava tudo pelo que haviam lutado. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Ricardo e Marina dançaram sua primeira dança como casal ao som de The Way You Look Tonight, a mesma música que tocava quando se conheceram na faculdade. Mais tarde, enquanto os convidados se divertiam, Ricardo encontrou um momento para ficar sozinho com Miguel. "Como está se sentindo, campeão?" perguntou ele, agachando-se para ficar na altura do filho. Miguel sorriu, seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhando de felicidade. "Feliz, pai, muito feliz. Agora somos uma família de verdade, não é?" Ricardo abraçou o filho com força. "Sempre fomos, filho, mas agora está completa." Marina se juntou a eles, envolvendo os dois em um abraço. Por um momento ficaram ali, os três juntos, saboreando a perfeição daquele instante. Quando a noite caiu e os últimos convidados se foram, Ricardo, Marina e Miguel sentaram-se na varanda de sua casa, olhando para as estrelas. Thor, velho mas ainda fiel, dormia aos seus pés. "Sabia que as estrelas que vemos agora podem já ter morrido há milhões de anos?" comentou Miguel, sempre ávido por compartilhar seus conhecimentos. Ricardo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Marina. "É verdade, filho. Mas sabe de uma coisa? Algumas estrelas, mesmo depois de tanto tempo, brilham mais forte do que nunca." 10 anos depois. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de Miguel, agora com 18 anos, iluminando as paredes ainda decoradas com pôsteres de animais marinhos e constelações. O jovem remexeu-se na cama, resistindo ao inevitável despertar. "Miguel!" A voz de Marina soou do andar de baixo. "Vai se atrasar para a cerimônia de formatura." Com um grunhido, Miguel finalmente se levantou, passando a mão pelos cabelos escuros, tão parecidos com os de Ricardo. Olhou-se no espelho, ajustando a gravata do uniforme escolar pela última vez. Na cozinha, encontrou uma cena familiar e reconfortante. Marina, com alguns fios grisalhos misturados aos cabelos castanhos, preparava panquecas. Ricardo, também mostrando sinais da passagem do tempo, estava sentado à mesa, dividindo sua atenção entre o jornal digital e duas meninas gêmeas de 5 anos. "Bom dia, dorminhoco", brincou Ricardo, erguendo os olhos. "Pronto para o grande dia?" Miguel sorriu, pegando uma panqueca.
Mais ou menos. É estranho pensar que é o último dia de escola. As gêmeas Lívia e Laura disputavam a atenção do irmão mais velho. Miguel, você vai mesmo para a faculdade longe? Perguntou Lívia, seus olhos grandes cheios de preocupação. Vou, baixinha, respondeu ele bagunçando o cabelo da irmã. Mas volto sempre para visitar, prometo. O café da manhã transcorreu com a usual mistura de caos e afeto que caracterizava as manhãs da família Mendes. Enquanto ajudava a limpar a mesa, Miguel notou seus pais trocando olhares cúmplices. O que foi? Perguntou desconfiado. Marina sorriu. Temos uma surpresa para você, mas só depois da formatura. A cerimônia de formatura foi emocionante. Miguel, como orador da turma, fez um discurso tocante sobre crescimento, segundas chances e o poder do amor familiar. Nas primeiras fileiras, Ricardo e Marina não conseguiam conter as lágrimas de orgulho. Após a cerimônia, enquanto os colegas se despediam e faziam planos para o verão, a família Mendes se reuniu no estacionamento da escola. Então, qual é a surpresa? Perguntou Miguel ansioso. Ricardo sorriu entregando um envelope ao filho. Abra. Dentro, Miguel encontrou passagens de avião e um itinerário detalhado. Seus olhos se arregalaram ao ler o destino. Galápagos. Vocês estão me mandando para Galápagos? Perguntou incrédulo. Não exatamente, respondeu Marina sorrindo. Estamos todos indo. Uma viagem em família antes de você partir para a faculdade. Miguel ficou sem palavras, abraçando os pais com força. As gêmeas pulavam de alegria, mesmo sem entender completamente o que significava Galápagos. 2 semanas depois, a família Mendes desembarcava nas ilhas que haviam inspirado Charles Darwin. Para Miguel, que sonhava em se tornar biólogo marinho, era como pisar no paraíso. Enquanto exploravam as ilhas, observando iguanas marinhas, tartarugas gigantes e uma diversidade incrível de aves, Miguel refletia sobre sua própria jornada, como aquelas espécies que haviam evoluído e se adaptado ao longo de milhões de anos, sua família também havia passado por transformações extraordinárias. Numa tarde, enquanto nadavam com leões marinhos, Miguel observou seus pais. Ricardo e Marina, de mãos dadas, pareciam tão apaixonados quanto nos primeiros dias de seu casamento. As gêmeas, usando boias infláveis, gritavam de alegria cada vez que um leão marinho passava perto delas. Naquela noite, sentados na praia observando o pôr do sol, Ricardo puxou Miguel para uma conversa particular. Filho, começou ele, olhando para trás para tudo que passamos, há algo que quero que você sempre lembre. Miguel olhou para o pai, curioso. A vida é como essas ilhas, continuou Ricardo, gesticulando para a paisagem ao redor. Cheia de desafios, de mudanças inesperadas. Haverá momentos em que você se sentirá perdido, como eu me senti há tantos anos. Mas se você se manter fiel a quem é, se valorizar o amor e a família acima de tudo, encontrará seu caminho. Miguel assentiu, sentindo o peso das palavras do pai. Como você encontrou o seu? Ricardo sorriu, olhando para Marina e as gêmeas que construíam castelos de areia mais adiante. Percebi que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos para nós mesmos, mas no que podemos dar aos outros. Sua mãe e você me ensinaram isso. Pai e filho ficaram em silêncio por um momento, contemplando o horizonte onde o sol mergulhava no oceano. Pai, disse Miguel finalmente, obrigado por tudo. Por ter voltado, por ter lutado pela nossa família. Ricardo abraçou o filho, lágrimas nos olhos de ambos. Não, filho, eu é que agradeço. Você e sua mãe me deram uma segunda chance que eu não merecia. Vocês me salvaram. Enquanto caminhavam de volta para se juntar ao resto da família, Miguel sentiu uma profunda gratidão. Pela jornada extraordinária que o trouxe até ali, pelos pais que aprenderam com seus erros e construíram algo belo a partir deles, e pelas irmãzinhas que eram a prova viva do amor renovado de seus pais. O futuro, como as ilhas de Galápagos, estava cheio de possibilidades evolutivas. Miguel sabia que não importava o que a vida lhe reservasse, ele sempre teria o exemplo de seus pais para guiá-lo, um testamento vivo de que o amor, quando verdadeiro e nutrido, pode superar qualquer obstáculo. Enquanto a noite caía sobre Galápagos, envolvendo a família Mendes em seu manto estrelado, Miguel sorriu. Esta viagem não era apenas um final,
mas um novo começo. Um lembrete de que cada dia é uma oportunidade para evoluir, para amar, para se redescobrir. E assim, sob o céu infinito de Galápagos, uma família que havia navegado por mares turbulentos encontrava seu porto seguro, ancorada no amor que haviam cultivado e nas lições que haviam aprendido ao longo do caminho.